Agora nós vamos falar sobre a descontinuidade na fundição. Primeiro nós precisamos entender o que são descontinuidades. Assim como vimos em estrutura e propriedades de materiais, a descontinuidade são defeitos provocados no material que podem alterar suas propriedades físicas e químicas, contribuindo para uma maior anisotropia do material. Nesse caso, as descontinuidades são vazios que são provocados por um inadequado processo de fundição. E antes nós precisamos ver que tipo de defeito a gente encontrará nessa descontinuidade. Os defeitos podem ser aparentes e não aparentes. Os defeitos aparentes são defeitos que podem ser observados na superfície do material, podendo ser identificados a olho nu, por microscopia ou com auxílio de líquidos penetrantes, enquanto os defeitos não aparentes são encontrados no interior da peça e são geralmente identificados por radiografia. Um dos métodos utilizados para encontrar a descontinuidade na peça é a gammagrafia, que é um método não destrutivo que utiliza a capacidade de penetração dos raios gama, como observado aqui na figura 1. Basicamente, sabe-se a intensidade da radiação emitida e captura-se a radiação após a passagem pelo material, e com isso pode-se identificar a espessura da descontinuidade, já que a radiação gama diminui sua intensidade após passar por um meio sólido. E nós podemos observar ali pela tabela 1 as fontes de radiação gama de uso corrente. E dependendo da espessura do material, uma dessas fontes pode não ser adequada para utilização. Nesse slide nós podemos observar como é feita uma radiografia. Nós temos na imagem superior à esquerda, nós temos uma fonte emissora de raio-x. Esse raio-x passa na peça e são capturados no filme posterior à peça, e com isso identifica-se o vazio na peça. Só que a radiografia comum é apresentada em 2D, faltando a terceira dimensão, a profundidade. Quando for necessária a utilização dessa dimensão, é aplicada a técnica estereoradiografia. A estereoradiografia, diferente da radiografia comum, requer uma radiografia feita em duas posições, como você pode observar na figura 2 e figura 3, em que cria o efeito do olho humano, em que a junção de duas imagens gera perspectiva de profundidade por meio da projeção de relevo. E aqui a estereoradiografia deve ser vista pelo estereoscópio, como observada na esquerda inferior aqui, o estereoscópio, em que a posição que corresponde à direita da fonte emissora é vista pelo olho direito e aqui foi exposta pelo lado esquerdo pelo olho esquerdo. Mas aí gera dúvida: quando eu devo usar o raio-x e o raio gama para identificar a descontinuidade na peça? Como observado aqui na tabela, nós podemos ver que o raio-x tem uma qualidade de imagem melhor, ou seja, se eu quiser uma imagem melhor da peça, é melhor usar o raio-x. A mobilidade do equipamento no raio gama é maior, enquanto que o raio-x é necessário refrigeração e o raio gama não. O raio-x é necessário uma alimentação elétrica externa, enquanto o raio gama não é necessário. Ou seja, se eu quiser fazer um ensaio de uma peça fora da fábrica, num campo, é melhor utilizar os raios gama, enquanto que o raio-x precisa de um acompanhamento na operação, já o raio gama não é necessário. E a contaminação radioativa do raio-x é zero, enquanto a dos raios gama é possível. E nas duas é necessária uma blindagem em operação para não causar dano a qualquer pessoa que esteja perto. E o raio-x é desnecessária blindagem após a operação, enquanto o raio gama é necessário, porque o elemento ainda continua emitindo radiação gama. A segurança na operação dos dois tem que ser rígida para evitar algum desastre. E o investimento inicial no raio-x é maior, enquanto no raio gama é bem menor. E além que o custo de manutenção no raio-x é maior. E peças com espessuras equivalentes em aço superior a 60 milímetros tornam a qualidade cristalográfica muito ruim quando se aplica o método de radiação gama. Logo, em fábricas, os raios-x é mais vantajoso devido ao poder de penetração da matéria dos raios-x.
e com isso a imagem fica melhor. E além que não há perigo de contaminação, como a gente viu ali na tabela. Além de não ter um local especial para guardar os equipamentos e não há radiação residual. E outro método para detecção da descontinuidade é por líquidos penetrantes, que é um ensaio não destrutivo utilizado para detecção de defeitos abertos na superfície da peça. E ele pode ser usado em materiais como alumínio, magnésio, latão, cobre, ferro fundido, aço, carbonetos, esteritas, alguns plásticos e materiais cerâmicos. Nós precisamos entender como funciona a utilização desses líquidos. Primeiro, a superfície precisa estar sem materiais estranhos, como graxa ou tinta na superfície, para que o líquido penetre com maior eficácia. Logo, deve-se fazer uma pré-limpeza do material com um removedor ou por um solvente desengordurante. Após a limpeza, deve-se aguardar o material ficar seco e, em seguida, se faz uma segunda etapa, que é a aplicação do líquido penetrante, até que a peça seja completamente coberta e deixe ela descansar logo em seguida de 10 a 30 minutos. E é importante ressaltar que o tempo de penetração será maior para descontinuidades finas e apertadas. Na terceira etapa, remove-se o líquido da superfície com um pano ou água. E na quarta etapa, aplica-se um líquido revelador em spray e aguarda-se de 10 a 120 minutos para que esse se seque e sejam verificados se aparecerá um vermelho profundo circular ou em linha, que indicará a descontinuidade do material, como é visto nessas imagens aí. E agora nós vamos falar das principais descontinuidades na fundição, que são bores vazios de porosidades, junta fria, trincas de contração, rebarbas, inclusão de areia, rechupes, segregação, alimentação insuficiente, granulação grosseira e superfície áspera. Agora nós vamos falar da primeira descontinuidade, que é as bolhas vazios ou porosidade, que são bolsas de gás de paredes geralmente lisas, que são causadas por gases oclusos pelo metal. Como a gente observa nas três imagens aí, que a gente tem o caso de porosidade embaixo, na direita de boros, e um vazio ali na esquerda. Não basta saber que a descontinuidade existe, nós precisamos saber a origem desse defeito. No caso da bolha vazia ou porosidade, ela ocorre devido à excessiva umidade ou baixa permeabilidade da mistura, um grau de compactação do molde inadequado, facilitando assim a passagem do gás do molde para o material fundido, composição da mistura inadequada, ou seja, a reação química do material durante o resfriamento, sistemas de alimentação mal projetados, alto teor de gases no metal líquido, ou seja, com a diminuição da temperatura, há uma diminuição da solubilidade dos gases no material, e esses gases podem ficar com vazio na peça. E também pode ocorrer devido à reação do metal com molde, má extração de gases do molde, falta de respiros, ou seja, os gases não conseguem ser expelidos no material do molde e ficará na superfície ou no interior. E também pode ocorrer devido ao tubulamento no canal de descida, ou seja, são formados redemoinhos no fluido do material fundido. Depois de saber a origem dos possíveis defeitos, nós precisamos saber como evitá-los. E nesse caso, nós podemos otimizar a composição da areia, utilizar a areia o mais seca possível, refazer o sistema de canais, providenciar respiradouros e adicionar elementos químicos para estabilizar a carga do molde.